Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Petiana Letícia Ellen e eu estou aqui com vocês para poder falar um pouco sobre a disciplina de Cálculo 2. O conteúdo que nós vamos abordar hoje é o conteúdo de sequências divergentes. Mas primeiro precisamos entender o que é uma sequência. Uma sequência é uma sucessão, uma continuidade ou um segmento numérico. Esses números eles podem se relacionar entre si ou não. Podem ser números aleatórios, contanto que eles tenham uma continuidade. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é uma sequência divergente e como a gente pode saber se uma sequência é divergente. Primeiro, para analisar uma sequência, a gente deve pegar um número que é um termo geral, e aí a gente pode dar ele por AN, e esse termo ele vai ser associado a uma função. E diferente do que a gente já tinha do que estudamos anteriormente com funções, essa função ela não vai ter uma variável x, a variável vai ser n. Logo, quando essa variável n tender a infinito, os limites dessa função tendem também a valores. Quando esses valores, esses limites, tenderem ao infinito positivo ou negativo, a função pode ser dada como uma sequência divergente. Bora praticar? Bem, o primeiro exercício que a gente vai resolver hoje é o do capítulo 11.1, a questão 15. Nele, ele diz que o limite de n multiplicando n menos 1 quando n tende a infinito. Então, a gente tem que determinar esse limite para saber se a sequência realmente ela é divergente. Bem, o macete dessa questão está na gente lembrar que quando a gente tem uma equação com limites que tem multiplicação de limites, a gente pode pegar essa equação, dividir ela e no final multiplicar esses limites. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente pega essa primeira equação e vai dividir ela em duas equações. Então, a gente vai precisar encontrar o limite de n quando n tende a infinito e o limite de n menos 1 quando n tende ao infinito. Quando o limite de n tender a infinito, o n vai tender ao próprio infinito, já que a gente pode pegar qualquer número, um número 5, e aí a gente substituindo o n vai dar 5, número 6 vai dar 6, e assim sucessivamente até o infinito. Logo, no limite de n menos 1, também vai tender ao infinito. Por quê? Porque o que acontece? A gente pode fazer a mesma coisa. Pegar qualquer número, um número 5 menos 1 vai dar 4. Próximo número, 6 menos 1 vai dar 5. E isso, tendendo ao infinito, também tenderá ao infinito. Então, nós vamos pegar esses dois limites e aí vamos multiplicá-los e aí ele vai dar para a gente que esses limites vão tender ao infinito. Então, assim, a gente sabe que a sequência ela é divergente. A próxima questão que a gente vai resolver é também do capítulo 11.1 e é a questão 20. Nela, ela comenta sobre o limite de n dividido para 1 mais raiz de n, quando n tendeu ao infinito. Aqui é importante a gente analisar que o macete da questão está na gente lembrar novamente que quando a gente tem uma funçãozinha aí de limites em que tem uma divisão, a gente pode encontrar o limite da parte de cima e o limite da parte de baixo. E depois a gente divide esses dois limites. Então, antes da divisão, é importante a gente lembrar que nessa nossa função a gente tem uma raiz. Então, a gente precisa tirar essa raiz. Ou a gente tira essa raiz elevando o termo a 1 sobre 2, ou a gente divide todos os termos por essa mesma raiz. Logo, eu escolhi dividir, eu dividi todos os termos por essa mesma raiz, e simplificando, a gente ficou com o limite de raiz de n sobre 1 sobre raiz de n mais 1, com n tendendo ao infinito. Nisso, a gente pode agora dividir essas duas funções. A gente tem que lembrar sempre que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Porque se o denominador for zero, a função ela vai ser indeterminada. O que acontece? Aqui a gente vai dividir em 2 novamente.
A primeira vai ser o limite de raiz de n quando n tende a infinito e o limite de 1 sobre raiz de n mais 1 quando n tende a infinito. Na nossa primeira função, a gente pode pegar pelo princípio dos limites também, que a gente pode retirar essa raiz dessa função, ficando novamente limite de n quando n tende a infinito. Isso a gente já viu anteriormente, que também vai tender a infinito. Então, a gente tem que ir ao infinito e pode pegar a raiz que a gente tinha tirado de fora do limite e colocar agora. Tendo que raiz de infinito também vai tender ao infinito. Agora, na próxima questão, a gente também tem uma soma. E aqui, da mesma maneira, a gente pode dividir em duas e aí realizar primeiro o limite de uma e depois o limite de outra e somar as duas. Com isso, a gente tem o limite de 1 sobre raiz de n quando n tende a infinito e o limite de 1 quando n tende a infinito. Na nossa primeira, a gente tem que perceber que o denominador, o n, está embaixo. Então, quando n tende a infinito, a fração, quanto maior o número de baixo da fração, menor vai ser o valor dessa fração. Logo, se o valor de baixo tende a infinito, essa fração vai tender a zero. E na nossa segunda equação, a gente vai ter o limite de 1 quando n tende a infinito, porém aqui a gente não tem variável, então a gente sabe que isso aqui vai tender a 1. E agora, somando as duas, a gente tem 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Agora a gente vai unir aquelas partes para poder realizar a divisão, em que a gente vai encontrar na primeira parte o infinito, e nessa segunda parte, a parte de baixo, a gente encontrou 1. E dividindo infinito dividido para 1, a gente sabe que tem o infinito novamente, comprovando que essa função também é divergente. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês coloquem no comentário. E não esqueçam de, por favor, responder o feedback que está linkado aqui na nossa descrição, porque vai ser de suma importância para a gente poder melhorar os conteúdos e poder dar mais conteúdos legais para vocês. Então, agradeço, galera. Até a próxima.